que é o mistério que o pastor acha que tem relacionado com mata? Então, já se sabe de muito tempo, né? Muita gente já chegou a esse denominador e eu também sou um detentor disso, eu acredito nisso também, que a mata ela é um território de uma força espiritual muito grande. Essa também talvez seja uma das maiores recomendações que eu faço para quem quer ir orar no monte. Por isso eu digo, monte não é brincadeira, mano. Não é só pegar, eu vou lá. Como é que tá a sua vida? Lá é um território, mano. Isso defina monte pra galera que não sabe mais ou menos. Monte que a gente chama aqui, ela pode ser considerada um morro mesmo, ou um lugar onde é uma mata. Pode não ter elevação, mas a gente chama de monte ou mata. É um lugar reservado no meio do mato que a gente entra para orar lá. Né? Tem muito mais liberdade lá dentro. E a gente entende também que é um sacrifício, é um lugar de busca. Né? Então, é diferente. Quem diferente. foi sabe. Quem foi sabe. Eu sei que tem muita gente que é contra. Eu respeito, não tem problema nenhum. Eu penso que esse é um lugar muito reservado, é um lugar de intimidade com Deus também. Jesus foi lá muitas vezes. Se você pegar ali só no Novo Testamento, tem mais de 14 citação da palavra monte, só no Novo Testamento. Então, eu acredito que a zona de mata mesmo é um lugar que é um território de inimigos, de espíritos, né? Minha avó contava que via Saci Pererê no mato, cara. Isso e eu não duvido da minha avó. Cara, alguém viu, porque essa história não nasceu do nada. Aí o cara pega e diz assim, cara, mas o que era um Saci Pererê? De repente era uma forma de descrever quem ele era por uma imagem, né, de televisão, de essas coisas criadas, aí enfim. Mas se a gente for colocar num pacote todo, a gente já sabe que não era. Sim. Não era um Saci Pererê. A gente pode dar um outro nome para isso, né? Mas era um espírito lá do mal, de repente, um inimigo que assola lá no meio do mato, né? Como esse que pegou a perna da moça e arrastou para dentro do mato. O que é isso? Né? Então, eu acredito que esse é um território vulnerável. Acho que para você entrar num monte, num mato aí para orar, o cara tem que ter vida com Deus, mano. Porque senão ele vai ter experiência também, mas as experiências vão ser mais amargas. Né? Por isso, todas as vezes que eu chego lá com a igreja ou parte da igreja para orar, a primeira coisa que eu faço é consagrar aquele lugar a Deus. Se eu for fazer um batismo numa praia, por exemplo, a praia é frequentada por inúmeros adeptos, né? De tantas coisas aí. Então o que eu faço? Eu chego lá, eu consagro aquelas águas. Eu oro. Eu acredito que o poder da oração tem o poder de desfazer isso, no nome de Jesus, desfazendo tudo isso. Então eu faço isso. Então eu acredito que a mata parece ser um território mesmo de inimigos, né? Do mal, de forças ocultas, do ataque do inimigo. É ali. Eu penso que ali seja. Não que os outros lugares não sejam, mas ali muito mais. A paz do Senhor, povo de Deus. Ouviu aí, né? O que o pastor aí falou, né? Então vamos lá. Falar alguns pontos aí que ele falou a respeito de mata. Né? Falou até em Saci Pererê, coisa que nem existe, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que crer o que está nela, né? Passou do que está fora aqui da Bíblia, amém? Nós não temos que acreditar em nada, que a palavra de Deus é a verdade, amém? A palavra de Deus é a verdade, a vida é o caminho, a verdade e a vida, né? Que a palavra é Jesus. Então, já começa daí, o que ele falou, a respeito da mata. Vou falar mais uma vez. Deus, Jesus, não está em mata. Deus não está em monte. Deus não está dentro de igreja. Deus não está em esquina. Deus está em todos os lugares, irmão. Amém? Quando você sai da igreja, né? Porque nós que somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele habita dentro de nós. Se eu sair aqui agora da minha casa e for para algum lugar, ele não fica aqui não, ele vai me acompanhando. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Né? Então Deus ele nos acompanha, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Porque ao nosso redor estão os anjos. Então, aonde nós estamos, Deus está.
Ah, mas irmão, ele está lá na mata, Deus não está lá não. Tá, porque ele está lá, mas não é porque a mata, que é virgem, que é o monte, porque é alto, que Deus está lá não. Deus está aí na sua casa agora, você que está me assistindo, você dobrar o seu joelho aí, se você dobrar o seu joelho e orar, Deus ele está ouvindo a sua oração. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Então, você não vai ver Jesus dizendo que está lá no monte, né? Não, ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, ele está no monte ali reunido com os irmãos, Jesus está lá, né? Como também se ele tivesse ficado em casa, feito um culto no lar, na casa dele ou na casa de um irmão, de uma irmã, amém? Não está ali 3 ou mais reunidos? Então Jesus está ali no meio. Então não é mata, não é monte, não é isso, não é aquilo. Ah, irmão, mas Jesus foi para o monte orar. Jesus foi para o monte orar porque Jesus precisava de paz, de tranquilidade para fazer a sua oração, né? Quem ora em casa ou em algum lugar sabe que é difícil, às vezes ora em casa, alguém bate na porta, a panela cai, vassoura, o telhado mexe. Amém? Porque tudo acontece quando a gente inventa de orar. Então, como Jesus ele era cercado de pessoas, como Jesus era cercado de gente, o oprimindo ali, né? Por conta dos milagres. Então Jesus precisava de um lugar tranquilo, afastado. Então o que é que ele fazia? Ele deixava os discípulos num lugar e dizia: eu vou ali orar. Às vezes ele chamava Pedro, Tiago e João para orar com ele, mas muitas vezes Jesus ia para o monte orar, porque era um lugar mais tranquilo, aonde ele poderia fazer a sua oração tranquilo. Então o monte pode ser aí no seu quarto. A mata pode ser aí no seu quarto, você dobrando seu joelho, fecha a porta, porque Jesus em nenhum momento na Bíblia disse: olha, quando vocês orarem, vão para o monte, vão para a mata, vão... Não, Jesus ia para o monte porque era um lugar tranquilo. Mas veja o que Jesus disse, orientou, porque a gente tem que ir pela palavra. A gente está aqui falando de um vídeo, né? Mas a gente tem que usar a palavra de Deus para rebater. Então você vai ver que Jesus orienta os próprios discípulos, né? Que eles, quando fecharem a porta, olha ali, ó, Mateus, você pode abrir aí, ó, livro de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 6. Livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 6. Diz assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Aí ele diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que ficam, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Não vos assemelhareis, Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de perdides. Então, Jesus aqui não está mandando em momento nenhum ninguém para monte, ninguém para mata não, irmão. Isso aí são pessoas que gostam de arrumar um moitinho, um movimento, gostam de arrumar um pretexto, né, para fazer algo diferente, para atrair aquele grupo religioso. Amém? Mas você ora no seu quarto, você pode orar na sua sala, você pode orar lá dentro da sua igreja, amém? Na sua lavanderia, porque Deus ouve a oração, não importa onde você está. Quantas pessoas que eu conheço que às vezes vai orar dentro do banheiro, no trabalho, no horário do almoço. Amém? Então essa tese dele aí, que a mata, aí ele diz assim, não, que já é comprovado
que é na mata. Aonde que está comprovado? Comprovado por eles mesmos, né? Por eles mesmos. Aí é comprovado. Mas nunca vi. Eu nunca vi Jesus operar o milagre só lá no monte. Não. Tem nada a ver. Isso é pessoas que gostam de movimento, gostam de inventar coisa para atrair aqueles leigos. Né? Porque a palavra diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Não lê a palavra, aí fica sendo levado por um e por outro para estar nesses movimentos. Às vezes deixa a casa lá toda suja, né? Precisando lavar roupa, fazer almoço em casa, as coisas para estar em monte, podendo ter orado na casa dela, na casa dele. Amém, irmãos? Então vamos vigiar e orar e procurar ler a Bíblia para a gente entender, para a gente não estar sendo levado por doutrinas de homem, que isso daí é doutrina de homem, né? O homem que doutrina quer ensinar a você. Amém? Fiquem todos na paz em nome de Jesus.